Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, ó, a gente tem essa bolinha que a questão diz que ela é muito leve, se chocando com essa bolona aqui, que a questão diz que ela é muito pesada, ou seja, a massa dela é muito grande. Então eu sei que inicialmente aqui ela está em repouso, né? E essa bolinha M tem uma velocidade V0. E depois que elas se chocarem, né? Aqui eu vou ter uma velocidade VA para a bolinha M e vou ter uma velocidade VB para a bolona Mzão. Aí, assim, uma coisa que pode confundir é quando eu desenho essas duas velocidades aqui, você já achar que essa já é a alternativa correta, já assinalar A e pronto. Mas não, como a gente faz? Quando você tem uma questão assim que você não sabe muito e fazer pela quantidade de movimento não te ajuda, porque nessa questão a única que você anula pela quantidade de movimento é a alternativa em que depois da colisão a velocidade dessa bolinha M está para a esquerda e essa daqui continua parada, né? Essa é a única que você consegue anular porque não tem conservação ali. Então a gente desenha assim, né, as duas bolinhas. Eu coloco duas velocidades, pode ser para o mesmo lado, não tem problema. Deixo VA e VB. Aí a gente vem aqui e faz alguns cálculos, porque apenas com teoria a gente não consegue descobrir qual que é a certa, tá? Então, aqui fazendo os cálculos, né, você descobre para onde que está essa velocidade. Se a gente descobrir essas velocidades aqui com valores positivos, significa que elas realmente estão no sentido em que nós desenhamos, né, no mesmo sentido aqui de V0. Se elas têm, né, sinais negativos, significa que elas estão em sentidos contrários, tá? Então, ao invés de estar para a direita, eu estaria para a esquerda. Aqui, como a gente não consegue resolver por teoria, a gente vai algebrar nas três principais características da colisão elástica, né? Para que a gente não precise ficar assim trabalhando com esse tanto de variável, eu vim aqui do ladinho e chutei alguns números, tá? Eu realmente chutei, foi tudo aleatório. Só obedeci ao que a questão falava, que a bolinha M é muito leve e a bolinha Mzão é muito pesada. Então, eu dei uma boa diferença de massa aqui de 1 kg para 100 quilos, tá? Obedeci essa condição que a questão deu. E a velocidade, a questão não falou nada, então eu dei uma velocidade de 100 metros por segundo aqui, inicial para essa bolinha M. Só para a gente calcular, tá? Eu venho aqui e faço. Quantidade de movimento se conserva, como em toda colisão. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. M vezes V, né, que é a quantidade de movimento, M vezes V0 é igual a M vezes VA mais Mzão vezes VB. Perdão, aqui eu botei Mzinho, mas é Mzão. Então, fica a massa, que é 1, vezes a velocidade inicial, que é 100, mais Mzinho vezes VA, mais Mzão vezes VB. Então, eu tenho que 100 é igual a VA mais 100 VB. Eu isolo VA, passo aqui subtraindo, né? VA é igual a 100 menos 100 vezes VB. Boto esse 100 em evidência e VA é igual a 100 vezes 1 menos VB. Aí agora a gente vem aqui para energia cinética, onde na colisão elástica também existe conservação. Então, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Aí você vem aqui e faz m vezes v0 ao quadrado sobre 2 é igual a m vezes va ao quadrado sobre 2 mais mzão vezes vb ao quadrado sobre 2. Né? Aqui eu só substituí os valores, 1 vezes 100 ao quadrado
ali dos valores que eu tive arbitrariamente, é igual a 1 vezes VA ao quadrado sobre 2, mais 100 vezes VB ao quadrado sobre 2. Como esse 2 aqui está em todos os lugares, eu corto. Fica 100 ao quadrado, 10.000, VA ao quadrado, VA ao quadrado, 100 VB ao quadrado continua este valor. Aí, como eu tinha aqui que VA é 100 vezes 1 menos VB, eu venho aqui e substituo. 10.000 é igual a 100, 1 menos VB, isso tudo está ao quadrado, mais 100 VB ao quadrado. 10.000 é igual a 100 ao quadrado, 10.000. Esse aqui ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1 menos 2VB mais VB ao quadrado. Isso tudo somado do mais 100 VB ao quadrado. Aí eu tenho aqui 10.000, faço o chuveirinho. 10.000, né, vezes 1, 10.000, menos 2 vezes 10.000, 20.000 VB, mais 10.000 VB ao quadrado, soma com esse 100, fica 10.100 VB ao quadrado. Esse 10.000 com esse 10.000, se eu passo 10.000 para cá subtraindo, fica zero. Então, eu passo 20.000 VB para cá e tenho que 20.000 VB, só cortando aqui, né? 20.000 VB é igual a 10.100 VB ao quadrado. VB ao quadrado pode ser escrito como VB vezes VB, né? Velocidade de B vezes velocidade de B. Como eu tenho uma aqui e duas aqui, eu corto uma com uma. E sobra 20.000 é igual a 10.100 vezes VB. E eu só passo aqui dividindo. VB é igual a 20.000 sobre 10.100. Corta os dois zeros aqui. Tenho que a velocidade de B é 200 dividido para 101, aproximadamente 2 metros por segundo, mas é um pouquinho menor do que isso. Como o resultado foi positivo, a gente sabe, né, que essa bolona Mzão vai se mover com uma determinada velocidade para a direita. Agora falta só descobrir de Mzinho. Aí eu venho aqui e substituo, né? Se a velocidade de A é igual a 100 vezes 1 menos a velocidade de B, e a velocidade de B que a gente encontrou é aproximadamente 2, então 1 menos 2 fica menos 1, 100 vezes menos 1 fica menos 100 metros por segundo. Se está negativo, é porque aqui ficou negativo, então o correto, né, é M para cá, com a velocidade A dela para cá. Não é assim, né? Prontinho, e daí a gente tem que M vai se mover para a esquerda e Mzão vai se mover para a direita. Uma outra forma de você poder fazer é pelo coeficiente de restituição, que muitas vezes as pessoas esquecem. Onde a gente tem que o coeficiente é igual à velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. E toda colisão elástica tem o coeficiente igual a 1. A velocidade relativa de afastamento, né, seria, considerando que a gente ainda não sabe o valor de VA, que tá tudo pro mesmo sentido lá, que a gente colocou só pra gente analisar depois os sentidos, fica VB menos VA. Essa daqui, na verdade, é a lei da velocidade relativa geral, tá? Quando elas estão se aproximando, a gente aprende que a soma, porque como, por exemplo, seria para sentidos diferentes, né? Uma estaria positiva e a outra estaria negativa. Aí, quando eu faço a subtração de uma velocidade que é negativa, fica positivo. Por isso que você aprende que quando está afastando, né, um para cada sentido, daí fica positivo na soma. Mas, na verdade, vem tudo nessa subtração aqui, tá? Dividido pela velocidade relativa de aproximação, que era V0, porque a outra velocidade estava nula. Então, eu passo multiplicando aqui, V0 igual a VB menos VA. E VA é igual a VB menos V0. Só passei para cá, troquei os lados, né? Se eu tenho VB e tenho V0, VA é igual a 2 menos 100, que é aproximadamente 98 metros por segundo. Deu essa pequena diferença aqui porque a gente não fez a divisão exata aqui, mas
são valores muito próximos, né? E eles dão o mesmo sentido, que é aqui para esquerda, né? Isso que nos interessa, que está no mesmo sentido aqui para a esquerda, porque os dois estão negativos. Então, o Mzinho vem para a esquerda e o Mzão vai para a direita.